eu sou Paulo Nailson e este é o programa de estreia do PPN-Cast. Hoje, conosco o Pierre Soutomaior Coutinho Amorim. Ele que é professor de Direito Processual Penal há quase 2 décadas e juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Caruaru. E vamos juntos aqui conversar um pouco sobre os atos de improbidade administrativa, a corrupção no meio político, operações como a Lava Jato e outras operações da Polícia Federal e Civil, inclusive aqui em Caruaru. Corrupção, inclusive na política. Vamos falar sobre isso? O que levou Vossa Excelência a escolher o curso de Direito, inclusive se especializando em Direito Penal? E ao que me consta, sua formação tem sido até contínua nessa área. Eu queria que até o senhor pudesse comentar, trazer mais informação para a gente sobre isso. Bom dia, Paulo, e a todos que estão ouvindo. Bom, eu iniciei na área acadêmica com o curso de Ciências Sociais, na extinta FAFICA, né? Infelizmente, extinta FAFICA. Era um curso que me interessava até mais que o curso de Direito, porém, por influência muito do meu cunhado, da minha esposa, que já faziam Direito naquela época, eu terminei trancando o curso de Ciências Sociais e fui fazer Direito. Então, foi mais por influência de parentes que propriamente por uma vocação. Eu gostava mais da área de música e provavelmente se não tivesse feito Direito ia trilhar esse caminho. A minha família tem alguns músicos, meu pai toca vários instrumentos e eu me interessava mais por isso na adolescência, mas terminei na área jurídica. Quanto à questão do direito penal, também foi por acaso, porque logo quando eu me formei, eu era melhor na faculdade em matérias vinculadas à área civil, a processo civil, a direito administrativo, direito constitucional, eram minhas melhores matérias na época da faculdade. Inclusive, meu primeiro trabalho como técnico do direito foi na Procuradoria Federal, justamente nessa área. Eu fui procurador federal durante um tempo, trabalhando na área do contencioso, na defesa da administração pública indireta federal. E quando cheguei à magistratura, peguei a primeira comarca, foi Tuparetama, do sertão do Pajeú. Era bastante distante daqui, da região, né, de Caruaru. Eu me interessava em chegar mais próximo. E na época apareceu uma promoção para uma vara criminal de Garanhuns. Estou falando do ano de 2004, 2005, acho que antes ainda, talvez 2003. E então, por ficar mais próximo de Caruaru, eu optei por uma vara criminal de Garanhuns. A outra alternativa era Serra Talhada, salvo engano, ou Salgueiro, mais distante. E preferi ficar na vara criminal de Garanhuns por ser bem mais próximo de Caruaru. Então foi por acaso. Aí depois me especializei na área criminal, como você falou, e desde 2003 eu sou juiz criminal, né? Então com competência exclusiva na área criminal, desde essa época. E fui desenvolvendo também estudos, né, na academia, em pós-graduação, escrevendo algumas coisas. E hoje sou professor também já há muito tempo de processo penal, de direito processual penal. Então, em resumo, a minha carreira é basicamente essa. Como o senhor avalia o Brasil no que se refere ao combate à corrupção? Veja, Paulo, o tema da corrupção, ele me parece que é inerente a todas as sociedades humanas, né? Onde o ser humano está, em qualquer ambiente que ele se encontre, em qualquer instituição, em qualquer época de sua história, há condutas desviantes, vamos chamar assim, entre as quais a corrupção estaria entre elas, né? O que eu penso que deve ser feito é que esse combate à corrupção não deixe de observar outros valores importantes para o convívio social também. É importante punir, identificar, combater, punir a corrupção ou o crime em geral, sim, é importante, porque traz uma desagregação do meio social. Porém, também traz uma desagregação do meio social passar por cima de procedimentos, de legislação, de garantias, de regras que são postas na Constituição, que são regras de convívio,
muito importantes para o funcionamento civilizado de uma sociedade. Então, embora o combate ao crime e à corrupção seja importante, também é importante que esse combate não leve os agentes do Estado a se tornarem eles próprios criminosos, praticando ilicitudes, quebrando regras que foram colocadas lá para que as pessoas possam conviver num ambiente civilizado onde não vale tudo. Se a gente for para o vale tudo, a gente está equiparando o agente do Estado ao agente que cometeu o delito. Todos dois estão violando regras. Então é importante que se tenha o respeito às regras. Aproveitando essa colocação sua, se eu não entendi, o senhor me corrija, mas, e até concordando, me parece que o senhor quis dizer que, por exemplo, o artigo 5º e o 6º da Constituição, que dá uma visão ampla, né, dos direitos do cidadão, muitos deles, se não todos, providos via gestores, né, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Então, é como se, quando a gente foca só num tema, acaba criando uma nuvem, algo que embace esses outros que, por si só, se forem vistos de forma isoladas, então cria um desequilíbrio no que vem a ser a vida plena, né, para o cidadão. Focar demais numa só questão, perdendo as outras de vista. Exatamente, Paulo. Veja que no tema mais geral, não apenas vinculado à corrupção, mas a violência urbana, especialmente, nós temos uma relação direta entre os direitos sociais e a violência, de forma que as comunidades que são abandonadas pelo Estado, elas são cooptadas, por exemplo, pelo pessoal do tráfico, do crime organizado, e o Estado perde, portanto, contato com as pessoas que estão nesse mundo periférico, que se torna muito violento, com suas próprias regras, com suas próprias polícias, que são chamadas de milícias, né? Com seus próprios tribunais, as pessoas que são julgadas e até executadas por tribunais do crime organizado. Então, isso porque o Estado não se preocupou, primeiramente, em efetivar os direitos sociais, né? O direito ao trabalho, o direito ao lazer, o direito à saúde. E aí as pessoas em desespero vão procurar quem pode dar uma ajuda emergencial ali, muitas vezes se ligando a essas estruturas paraestatais que promovem, sim, violência e trabalham com atividades ilícitas. Então, não estou dizendo aqui que é para a gente não ter foco no combate à criminalidade e à corrupção em geral. Mas nós precisamos também tratar do resto. Se você fica com um discurso, às vezes, político apenas, e não de um real interesse em melhorar aquela situação, e leva a população a dar apoio somente a essa pauta, esquecendo o resto, a coisa não vai melhorar nunca. E como eu disse no começo, embora as condutas desviantes sejam inerentes a toda a sociedade, não há de se negar também que há determinados países, determinadas culturas, em que existe um nível de criminalidade e de corrupção bem mais tolerável que outras sociedades. Então, também aqui não estou dizendo que todo mundo é igual, todo país é igual, toda época histórica elas são iguais. Não, não são, né? A gente sabe que tem diferenças. Tem países que toleram mais e outros que toleram menos esses níveis de violência e de corrupção. Então, a gente deve tentar sempre diminuir. Acabar não vai acabar nunca, porque isso é próprio do ser humano. Mas diminuir bastante daria para diminuir. Mas não pode ser com um hiperfoco, com foco em uma coisa só. Tem que ser multifocal a ação do Estado. Trazendo a questão para o âmbito da improbidade, existem vários meios que o cidadão pode ter acesso, né, a essas informações. Os portais de transparência criados já é um bom passo nesse sentido, embora que nem sempre o cidadão comum consegue compreender quando acessa a todas essas informações. Mas, por exemplo, o Cadastro Nacional de Condenação Civis por atos de improbidade é pouco divulgado, né? Eu, inclusive, não conhecia.
Tive acesso até justamente nesse período que estava levantando informações para esse papo nosso. E o cidadão, de um modo geral, eu penso até que não conhece. Então, de repente, eu vejo até como uma prestação de serviço, também o blog está divulgando isso. Qual a utilidade e a importância dessa ferramenta? Ela está funcionando bem? Ela consegue facilitar mesmo esse acompanhamento nessa área? Sim, Paulo. Existe por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, né? Mas, como você disse, é pouquíssimo divulgado nesse cadastro. E a eficácia dele ela é vinculada diretamente ao nível de conhecimento da população do que tem lá no cadastro, né? Eu acho que o trabalho que você está fazendo aí, a imprensa em geral deveria fazer uma divulgação maior. O CNJ fez na época que lançou, mas esse assunto parece, as coisas aqui no Brasil tem muito isso, né? Alguns assuntos pegam, outros não, tem lei que não pega, né? Já são 10, 11 anos. Pois é, faz muito tempo. E esse foi um dos que não pegou. E embora seja uma ferramenta útil, eu acho que a eficácia dela é muito abaixo do que poderia ser. Nós não vemos isso na grande imprensa, nem nos debates políticos, quase ninguém conhece, como você falou. Acho que deve ser divulgado e aí pode ter uma eficácia maior. Mas é uma iniciativa excelente do CNJ, não há dúvida. Nos explique melhor quais são os atos de improbidade previstos na lei. Veja, os atos de improbidade administrativa não são propriamente crimes, são tipificados numa lei civil, a Lei 8.492 de 1992. Houve reformas nessa lei e uma reforma extensa recentemente, acho que de 2021. A tipificação dos atos de improbidade é um pouco diferente dos crimes. Na tipificação de um crime, a gente tem uma conduta descrita bem especificamente. Por exemplo, subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, crime de roubo. Nos atos de improbidade, que não são delitos, são atos cíveis e administrativos, a tipificação é um pouco mais ampla. Geralmente a lei traz qualquer ato ou omissão dolosos que proporciona enriquecimento ilícito. São 3 tipos: atos de improbidade que proporcionam enriquecimento ilícito ao agente ou a outrem, através do agente; atos de improbidade que causem dano ao erário; e atos de improbidade que violem princípios da administração pública, como os princípios da honestidade, da imparcialidade, da moralidade. Então não há uma descrição, embora tenha uma descrição de alguns, embora tenha a descrição de alguns específicos, mas deixa em aberto no caput assim, de cada artigo desse, que tipifica os atos de improbidade, para você encaixar condutas naquele tipo específico. Embora a gente não possa dizer que são atos criminosos, são atos muito gravosos. Então, a gente vê muita confusão aí, o pessoal foi condenado por crime de improbidade administrativa. Não é bem um crime, é um ilícito civil e administrativo. Evidentemente que ele pode também configurar crime, mas aí é noutra esfera e com outra tipificação, e não na Lei 8.429. Né? É importante se dizer isso. É uma lei boa, é uma lei moderna, foi reformada agora, acho que em 2021, e exigindo dolo também, para não ter abusos também em acusações de improbidade que havia, né, às vezes utilizada politicamente, acusações sem fundamento. Então, eu acho que a legislação atual ela é muito boa e a tutela da moralidade, né, da imparcialidade, da honestidade na administração pública me parece da maior relevância. Eu enxergo que o servidor público, o agente público em geral, seja ele agente político, funcionário público, agente de poder, como eles gostam de chamar, eles têm um compromisso de honestidade, de moralidade, de imparcialidade muito maior do que o cidadão comum. Estão exercendo uma função de visibilidade, estão prestando serviço e sendo remunerados pela sociedade, e, portanto, eles têm uma obrigação, todos nós temos essa obrigação de darmos o exemplo. Então, quando uma pessoa furta alguma coisa, é grave, mas quando um funcionário público comete um peculato, por exemplo, é mais grave ainda. Então, me parece que o exemplo deve ser dado, se não quer
fazer parte do corpo público dando esse tipo de exemplo, não faça. Não é obrigado a fazer. Você pode ficar na área privada, né, e ficar com menos visibilidade, mas já que entra no setor público, me parece que a obrigação de ter uma conduta proba, honesta, correta, reta, é mais grave para esse agente do que para a pessoa comum. E ter essa consciência, né, que o senhor colocou aí, que é o seguinte: a partir do momento que eu tenho a minha vida privada, pessoal, empresarial, e eu queira, por algum motivo, não dar conta disso, tudo bem. Mas a partir do momento que eu ocupo um cargo público, eu preciso ter essa consciência que sim, né, a minha vida vai estar mais exposta, né? E que deve se haver mesmo uma responsabilidade maior. A Lava Jato deixou lição para o Ministério Público, o Judiciário, a sociedade e a imprensa. É uma frase que foi colocada pelo presidente da Associação de Procuradores da República, o Biratã Caseta, numa entrevista à CBN do Rio. Nesse item de corrupção, ela foi considerada, ou está sendo considerada, a maior operação do país da Polícia Federal. Nesses 10 anos, que inclusive ela está completando agora, nesse período de março. Entre avanços e retrocesso, na sua opinião, ficou algum legado? O senhor concorda com essa frase do Biratã? E também eu gostaria de ouvir a sua análise sobre essa operação. Certo, Paulo. Primeiro que essa consideração de que foi a maior operação que a Polícia Federal já fez, eu acho que ela é bem contestável. Sem dúvida foi a mais famosa, né? Se o critério de maior ou menor for pela questão da veiculação dos atos dessa operação na imprensa, sem dúvida foi a maior. Mas por conta de estar sendo muito coberta pela imprensa, exatamente. A cobertura da imprensa foi muito ampla e detalhada, se dava plantão o tempo todo, no cumprimento dos mandados, das múltiplas fases em que ela aconteceu, havia sempre um plantão da Globo News, né, ou de outras empresas de imprensa, dando um foco muito grande. Mas houve antecedentes enormes também da Polícia Federal, como o Mensalão, né, e aquela que terminou prendendo o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e tantas outras. Assim, são muitas coisas. Sem falar nas ações também das polícias civis e do Ministério Público, estaduais e federais, que são também muito relevantes aqui no Pernambuco e em outros estados, né? Operações que envolvem, às vezes, vários estados e parte da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual. Mas falando da Lava Jato, eu acho que o legado é mais negativo que positivo. E se há lições que a Lava Jato deixou, é lições de como não proceder, especialmente para os membros do Ministério Público e para a magistratura. Digo isso a você pelo seguinte: aquilo que eu tinha começado a falar, vou retornar àquele tema. Ali houve uma clara demonstração, e quem diz é o Supremo Tribunal Federal, de parcialidade do órgão jurisdicional, do magistrado. O magistrado, o atual senador, né, senador Moro, ele combinava as operações com o Ministério Público, com a polícia. Isso está publicado. O Supremo Tribunal Federal declarou o Moro um juiz suspeito, porque isso não é uma conduta compatível com vamos dizer assim, a dignidade do cargo de magistrado. Nós não podemos, nenhum juiz criminal, ficar combinando nada com uma das partes. Nenhum juiz pode. Imagine você com uma contenda civil, você disputando com o seu vizinho algum problema ali que você teve com ele, e você descobrir que o juiz que vai julgar aquela causa sua contra o seu vizinho está combinando o que o seu vizinho deve fazer para ganhar o processo. Imagine você que está disputando um pedido de indenização a uma empresa por dano moral, você comprou algum material quebrado, um computador, uma televisão e tal, você está numa contenda, a empresa negando aquilo, você lutando com ela na justiça, e você descobre depois várias conversas de telefone, de WhatsApp entre o juiz e o dono daquela empresa, indicando a você o que você deve fazer. Olha, chama tal testemunha, olha, junta tal documento, porque aí eu faço isso e faço aquilo. Era isso que estava acontecendo.
Então, esse juiz não tinha o compromisso principal do magistrado é a imparcialidade. Tanto que se ele não se sentir confortável, ele pode alegar suspeição. Deve, não pode, deve alegar suspeição. Se tiver alguma coisa ali naquele processo que ele queira beneficiar ou prejudicar as pessoas que estão sob julgamento, não pelo que elas estão fazendo naquele fato que está sendo investigado, mas sim por outras coisas que o juiz tenha uma relação social com ela, por exemplo, ou uma questão ideológica, que parece que era o caso. Tanto que o magistrado depois virou político, né? Virou ministro do adversário político daquele que ele prendeu. Naquele momento, o ex-magistrado Moro ele joga a sua biografia no lixo, porque admite que agiu politicamente. Tanto que foi para o mundo político, foi para a carreira política, para o lado adversário da pessoa que ele estava jogando. Depois as transcrições todas mostraram que a coisa era bem concatenada. E o próprio membro do Ministério Público depois vira político também, né? O Dallagnol, né? Parece perder o cargo agora, mas também vira político e também do campo contrário à pessoa que estava sendo julgada. Então, a coisa é muito clara para quem quer ver. Agora, os atos de corrupção, vamos chamar assim, praticados na Petrobras foram investigados, parece que foram investigados inclusive no governo do PT, né? Começou lá a investigação, e devem ser punidos. O problema é que, como eu falei no começo, a punição não deve ser feita a qualquer preço. Imagine que você saiba que um determinado sujeito cometeu um delito e não se tem prova que foi ele que cometeu, mas você conhece os policiais ou alguns seguranças que são um pouco mais violentos, incisivos, e você fala para a pessoa, o pessoal vai lá, dá uma surra, tortura e obtém a confissão. Você conseguiu a prova de que aquele sujeito cometeu o crime mediante tortura. Essa prova deve valer em julgamento ou não? Essa é uma questão. Você pode estar dizendo, mas ele não presta, ele cometeu um crime grave, eu sabia que ele cometeu, ele não terminou confessando? Foi assim que a Inquisição terminou jogando na fogueira muita gente, acusada, por exemplo, mulheres de irem para a fogueira porque estavam voando do telhado de uma casa para outra, era acusada de bruxaria. Uma mulher voando. Isso quer dizer, o vizinho disse que viu voando. Isso é caso relatado. Tem documentos mostrando isso. E a pessoa não tem como provar que não voou. E aí vai para a fogueira. Então, a tortura... E em alguns casos, vamos imaginar, até confessado, né? Claro, e você confessa qualquer coisa sobre tortura, né? E ainda naquela época, ainda bem que não há mais, mas havia os chamados as ordalhas, os juízos de Deus. Joga no caldeirão de óleo quente, se morrer é porque é culpado. Joga sem saber nadar dentro de um tonel de água, se afogar é porque é culpado. Se não se afogar, Deus vai dar um jeito de fazer um milagre e vai lhe salvar. Você não confia em Deus, não? Veja como era a coisa. Então, hoje, mudando o que deve ser mudado, como se diz, né, mutatis mutandis, a gente precisa se preocupar com o conteúdo ético e legal da prova que é produzida. Se você começa como cidadão a apoiar um tipo de ação desse, por parte de quem quer que seja, mas vamos botar aqui como exemplo, por parte de polícias, daqui a pouco isso pode se voltar contra você. Afinal de contas, cometer um ato desviante é muito comum. A gente tem um preconceito muito grande, não, olha, um criminoso. Mas veja bem, quando você fala mal da sua ex-amiga, do seu ex-amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, você está cometendo crime de calúnia, crime de injúria. Quando você entrega o seu carro a uma pessoa não habilitada, às vezes seu filho, sua esposa, isso é crime. Quando você toma uma cerveja, 2, 3, vai dirigir, isso também é crime. Quando você compra alguma peça de um carro no mercado, aqueles CDs antigamente que se comprava muito, DVD na rua, sem nota fiscal, isso também é crime. Atravessar um sinal vermelho, além não sei se é colocado como contravenção. É uma infração administrativa. Mas correndo risco até com a própria vida. Sim, assim, a conduta desviante, ela é praticada por todos nós, mas a gente não se sente criminoso, não se sente por quê? Muitas vezes é a questão do status social. Você é jornalista, o fulano de lá é professor, o ciclano de lá é empresário, isso dá uma certa proteção. Mas você está cometendo crime o tempo todo, entendeu? Se você observar bem, exato. Então, e daí a pouco? Você vai admitir que seja submetido você mesmo à violação dos seus direitos? Agora a gente está vendo muita gente que falava contra os direitos humanos, tem muita gente agora falando a favor.
Está tendo condenações muito pesadas, estão ficando muito tempo preso em tal penitenciária e tal. E veja que o bandido bom é bandido morto, está mudando para vamos ter uma conduta mais tranquila em relação a fulano, a ciclano, né? Então, o que deve valer para quem a gente gosta, deve valer para quem a gente não gosta também. É a questão do que eu falei no começo, as regras da democracia não são feitas para quem é nosso amigo, é feitas para quem é nosso adversário. Isso é que nos dá a possibilidade de convivência. Porque conviver com quem é parecido com a gente, com quem é semelhante, é ótimo. Conviver com quem é diferente, e essa questão da pluralidade, né, da sociedade, a diversidade dos seres humanos, esse é que é o nosso grande desafio. Não sou obrigado a pensar igual a você, nem você é obrigado a pensar igual a mim, mas nós devemos ser obrigados a nos tolerar. E aí quem parte para a intolerância deve ser excluído dessa sociedade. Não há dúvida. A tolerância é entre tolerantes. Porque se o intolerante vence, não há mais diversidade. Mas somente vai existir quem concordar com o intolerante. É como a questão colocada também em relação ao direito de livre expressão, né? Então não pode se exacerbar e partir para agressão, desrespeito ou coisas assim. Nesse ponto, inclusive, sobrou até para a imprensa, né? Por isso que o Biratã colocou, porque realmente até a imprensa precisa repensar a sua forma de fazer o jornalismo, no nosso caso, e de repente não está contribuindo, talvez até de uma forma muito exagerada, né? Uma forma muito forte, para que algo historicamente depois venha a ser corrigido e com a cumplicidade de alguém, né, ou de profissionais que costuma-se dizer, até eu procuro ser dessa escola, que é a versão que mais se aproxima da verdade. Então, se a gente tiver um pouquinho mais de zelo, um pouquinho mais de cuidado, vai correr menos risco, né, de chegar ao ponto de chegar ao que chegou, quando a imprensa, de modo generalizado, contribuiu para que essa Lava Jato se tornasse o que se tornou, né? Com tantos estragos, sem deixar de considerar, como o senhor também colocou, os pontos que foram, sim, né, observados em cima de falhas e de erros, de crimes ou de delitos que possam ter sido cometidos e que devem ser devidamente julgados e, havendo prova, punição justas. Já caminhando do meio para o final dessa entrevista, eu gostaria de também trazer para a nossa realidade local. Né? Por exemplo, olhando lá para trás, em 26 de novembro de 2007, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem com uma denúncia que envolvia o Neguinho Teixeira e outros parlamentares brasileiros, que era um dinheiro público da Câmara Municipal, inclusive aqui de Caruaru, no caso de Caruaru, né, porque houve envolvimento com outras casas legislativas do país. Esse dinheiro teria sido usado para pagar despesas de um congresso de 5 dias que não existiu, e que o congresso até é realizado lá em Buenos Aires, na Argentina. E sem querer ignorar outros casos antes desse citado, e nem os outros que até vieram depois envolvendo agentes públicos, tanto do Legislativo como do Executivo, alguns em sigilo, outros já julgados, mas que recorreram, e outros até que devem ter sido inocentados, vários deles, inclusive com seu acompanhamento. Eu queria que o senhor nos desse agora um panorama, né, de como o senhor analisa esses casos de corrupção envolvendo agentes públicos de Caruaru. Certo, Paulo. Veja, eu lembro dos casos, já faz muito tempo, né? Eu não continuei acompanhando, não. Salvo engano, isso foi 2010, 2011, por aí, onde teve aquelas operações chamadas Ponto Final, né? Eu não sei se é exatamente o mesmo fato, acho que não. Mas é por aí. Mas essa já foi outra, né? Essa já foi outra. Foram várias, né? Uma quantidade maior de vereadores e... eu lembro disso aí, só que eu não acompanhei o processo, eu participei de algumas decisões e lembro que um colega daqui foi quem fez a sentença
parece que condenou alguns. Não sei se foram todos, realmente eu não acompanhei, porque eu trabalhei nesse processo quando o colega estava em férias. Quando ele voltou de férias, ele assumiu. E aí ficou com ele, a gente tem muita coisa para fazer, cada um tem muitos processos para cuidar, mais de 2.000 processos por vara. Realmente, já a gente nem consegue acompanhar os nossos, quanto mais os dos outros. Aí, às vezes, eu via pela imprensa. Mas lembro que parece que alguns foram condenados. Aí, devem ter recorrido, também não sei se perderam ou ganharam o recurso. Há muito tempo e eu, como eu disse, eu não acompanhei. Isso é mais a imprensa mesmo que faz o acompanhamento, né? Eu não sei se isso já foi julgado em grau de recurso. Depois teve mais algumas, né? E tem alguns ainda em andamento. Aí eu não posso falar sobre os processos que estão em andamento. A legislação não me permite falar sobre isso. Mas é como eu lhe falei, o combate à corrupção em geral, ele é muito importante e deve ser feito dentro de regramentos legais. E deve-se preservar o direito de defesa das pessoas, como se deve também preservar o direito de defesa da pessoa que está na esquina com a pedra de crack vendendo, o acusado de vender a droga, o que furta cabos de cobre de um poste, o que dá uma tungada numa carteira de alguém que está na Feira da Sulanca. Do mesmo modo que esse cidadão acusado desses crimes mais banais tem direito de defesa, o agente político acusado de algum ato de corrupção também tem. Mas não deve ter mais direitos. Ele deve ter sempre os mesmos direitos daqueles que estão numa situação de maior vulnerabilidade social. E eu acho que esse é o problema que muita gente fala no Brasil, que há uma impunidade, né? Veja bem que coisa interessante. Um paradoxo, né? Não é fácil de explicar. É um aparente paradoxo. Você tem o Brasil com a 5ª ou 6ª maior população do mundo, mas a 3ª maior população carcerária do mundo. Então nós não podemos dizer que a gente não pune. Cada pessoa que está nas penitenciárias hoje está por uma ordem de um juiz. Também isso desmistifica aquela história da polícia. A polícia prende, o juiz solta. Tem que soltar porque não tem prisão perpétua. Mas nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. E não existe ninguém na penitenciária que não seja por ordem de um juiz. Porque a polícia não pode mandar ninguém para a penitenciária. A polícia prende e leva para a delegacia. Na delegacia faz a audiência de custódia. E nem pode, como alguns casos que foi lembrado aqui, ser a que executa. Né? Sim, claro. Aí tem que fazer um concurso para executor, se houvesse, né? Mas tem até uma ficção científica chamada O Juiz Dredd, um filme de Sylvester Stallone, que é no futuro, por conta da demanda muito grande por justiça, eles transformam os policiais em juízes. E aí o sujeito é julgado no meio da rua, assim que é preso. E ele prende, julga e já manda para a penitenciária. E aí, assim, o filme é interessante, o livro é melhor. Há um livro sobre esse filme, porque como é que o Sylvester Stallone, acaba tudo em pancadaria no filme. Mas ele deixa a mensagem, o filme, para quem quiser se aprofundar, ler o livro. A questão é que os erros de julgamento pipocam, sabe? Aumentam muito, porque o policial não tem o entendimento da história do que está acontecendo. Ele chega geralmente no momento do flagrante. Então, alguém está batendo em outra pessoa, mas aquilo ali às vezes é uma legítima defesa. Ele tem que saber a história do que aconteceu. Mas alguém subtraiu um bem de outra pessoa. Às vezes ali é uma pessoa que está devendo a outra e tal, pegou um empréstimo, enfim. Ele não sabe a história do que está acontecendo, ele só tem um recorte do momento. E aí ele julga só com o recorte do flagrante e manda todo mundo para a penitenciária e sai um bocado de erro. E ele termina sendo vítima, dando spoiler do filme, ele termina sendo vítima e sendo preso por um erro também cometido por um colega dele. Ele termina preso, sendo inocente. É bem interessante. Bom, aí, voltando para o que a gente estava falando, as penitenciárias estão lotadas. Todas as pessoas que estão lá estão por ordem judicial. 3ª maior população carcerária do mundo. Então nós não temos propriamente no Brasil impunidade, mas temos uma impunidade seletiva. De forma que 95% das pessoas que estão nas penitenciárias são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então nós temos punição no Brasil, mas uma punição seletiva, porque não são apenas os pobres que praticam delitos, não é verdade?
A gente for em qualquer condomínio de luxo aqui ou em outros lugares do Brasil, nós vamos encontrar violência doméstica, nós vamos encontrar porte e tráfico de drogas, nós vamos encontrar um bocado de delito, sonegação, a gente vai encontrar um bocado de delito em condomínios de luxo. Mas a gente só tem penitenciárias lotadas, 95% com pessoas pobres. Então nós temos muito a fazer ainda no Brasil. O Judiciário, o Ministério Público, a Polícia, o Legislativo, o Executivo, mas temos muito a caminhar ainda para construir uma sociedade mais igualitária. O sistema judicial, o sistema penal no geral, ele é reflexo da sociedade. De onde os policiais, os promotores de justiça são retirados? Da nossa sociedade. Então nós somos reflexos do que está aí. Não é só no sistema penal, no sistema judiciário que você é tratado desigualmente. Vá num restaurante, vá numa casa de comércio. Eu tenho vários exemplos comigo mesmo, mas tem outro com outras pessoas. Se você vai bem vestido, como é que você é atendido num restaurante, numa casa de comércio? Se você vai mal vestido no sentido de não estar com uma roupa bonita, estar com uma bermuda, uma camisa simples, uma sandália, você é super maltratado em geral. Às vezes até em igrejas, né? Então as instituições são desiguais porque a sociedade é desigual. Eu acho que a gente só vai melhorar nesse sentido para ter uma justiça mais igualitária e instituições em geral e até instituições privadas, como eu falei, mais igualitárias que tratem o cidadão por ser um ser humano e não pelo que ele ostenta em cima do corpo humano, quando a sociedade se tornar mais igualitária. Se não houver isso, a gente vai continuar caminhando assim, reproduzindo desigualdade. Bom, primeiro eu quero lhe parabenizar pela sua trajetória de vida e reconhecida atuação profissional e agradecer por esse tempo dedicado ao público do nosso blog. E também agora abrir espaço, né, para, nas suas palavras finais, até nos dizer de que forma o cidadão pode colaborar, né, nessa luta pela corrupção ou contra a corrupção. Certo, Paulo, eu agradeço a você e a todos que nos ouviram ou que vão ler, né, a entrevista. E eu acho que como cidadão a gente tem que, nossa primeira missão é nos educar. Eu acredito que, como Paulo Freire dizia, a educação é a única forma que a gente pode se emancipar. A emancipação deve ser tentada através da educação. Educação formal e informal. Uma coisa não exclui a outra. Então, através da leitura, através do desenvolvimento do espírito crítico, através do contato com a sua realidade, né? Observando o que acontece na sua comunidade, né? Na sua cidade, depois no seu estado, no seu país e, por fim, no mundo inteiro, com um olhar crítico e bem informado. E aí entra a questão da imprensa. Veja que a imprensa hoje, ela é, me parece, a pedra de toque para a gente conseguir manter ainda o sistema democrático nesse formato que a gente tem. Porque não é brincadeira o que vocês recebem de concorrência, vamos dizer assim, de fake news. As pessoas estão repudiando grandes órgãos de imprensa que são preenchidos com profissionais formados em jornalismo, com muitos anos de experiência, que vão checar as fontes, que procuram saber do outro lado, a acusação contra fulano de tal, procura fulano de tal para saber qual é a versão dele. Olha, aconteceu, uma vaca voou, né? Aquela história da ponte, né? Uma vaca passou voando, procura saber se isso tem um mínimo de veracidade. Então, os jornalistas hoje, eles têm um compromisso maior, me parece, de tentar informar a população sobre o que é verdade ou o que não é. Essas agências de checagem de fake news, elas são importantíssimas e tem vários órgãos de imprensa que fazem essa checagem. E eu já escutei algum jargão, eu não sei se foi da CBN ou CNN, uma dessas aí, muito interessante. Eles valorizando no jargãozinho deles lá, eles valorizando a função do jornalista, do repórter, justamente por esse compromisso em repassar, como você falou aqui na entrevista, o mais próximo possível da verdade. A verdade absoluta a gente não vai saber, mas o mais próximo possível, isso é um compromisso da profissão. E isso é o que pode levar as pessoas a ficarem mais informadas, porque com essas redes sociais de celular, ninguém quer mais assistir um
um jornal televisivo, ninguém quer mais ler um jornal, que nem que seja no computador, né? Mas estão aí os grandes jornais, que, como eu disse, são preenchidos por profissionais com muita experiência, com formação, né, para ser jornalista. O repórter, aquele que faz um repórter dos fatos, porque a gente não pode estar em todo lugar. Então, explodiu um vulcão, deram um golpe lá no Camboja, mataram não sei quem. Eu posso estar em todos esses lugares ao mesmo tempo? Não, mas o repórter de lá vai estar. E ele vai me reportar, vai dizer o que foi que aconteceu. E antigamente era mais importante ainda, porque não tinha filmagem, não tinha foto. Hoje em dia o repórter também pode trazer registros visuais. Mas a interpretação do registro visual também é muito importante. A pessoa pode distorcer uma imagem, pode distorcer uma foto, uma filmagem, né? Editar, e agora com a inteligência artificial. Exatamente. Então, cada vez mais o papel da imprensa séria, da imprensa formada, da imprensa que tem compromisso com os fatos, é importante. Eu acho que é isso que sobra para a gente, como sociedade. É educação e ter espírito crítico. Não acreditar na primeira coisa que a gente vê, procurar outras versões antes de fazer um juízo. Não virar um juiz de rede social, né? Vamos ter um pouquinho de senso crítico. A gente aqui na nossa profissão aprende assim, a ser assim. Porque sempre tem pelo menos duas versões para um fato. A versão do autor e a versão do réu. A gente nunca pode aderir inicialmente a uma coisa ou outra. Por mais que seja crível a versão da pessoa, ou é uma autoridade que está trazendo aquele fato para a gente, não pode ter se equivocado. A gente tem que ter calma, olhar o outro lado, verificar. Isso está precisando ser disseminado como uma prática comum. Eu agradeço aí a entrevista e boa sorte no projeto. Nosso muito obrigado também a você que nos acompanhou, nos ouvindo. Permaneça acompanhando o nosso blog nas redes sociais, curtindo, seguindo o blog do paulonailson.com.br ou o @blog do Paulo Nailson. Um abraço e até a próxima.